bem-vindos ao vídeo de introdução à criatividade. Vamos fomentar a nossa mente criativa. Durante muito tempo eu quis ser criativa, mas eu imaginava que algumas pessoas eram mais criativas, mais descoladas e definitivamente eu não era uma delas. Depois de um tempo eu entendi o que eu já tinha lido nos livros, mas eu não acreditava realmente, que a criatividade é o que o ser humano faz. A gente não pode impedir a nossa criatividade. Essa é uma das nossas características, a gente nasce com ela. É um poder que só o animal homem tem. Mas a vergonha, a falta de processos e muitas outras coisas, elas atrofiam a nossa criatividade. Pensa nas habilidades incríveis dos animais. Eles têm algumas capacidades que nós não temos, Eles são muito inteligentes nas suas habilidades. As abelhas fazem o mel, imagina, o camaleão mimetiza com a cor do ambiente, a aranha tece uma teia fininha. E nós, seres humanos, temos uma habilidade inata muito especial, que é a criatividade, a capacidade de criar. Essa característica, ela nos faz parecer mais inteligentes, porque através da nossa mente criativa a gente modifica o mundo. Veja o modo como os animais vivem e como os humanos vivem. Uma floresta permanece a mesma, com o mesmo equilíbrio e forma por milênios. Já o ambiente em que o ser humano vive muda o tempo todo. Nós temos essa capacidade inata de transformar as coisas. A gente tem esse espírito aguçado para buscar ferramentas criativas, a gente quer solucionar todos os nossos problemas. E essa atitude é a mesma desde os homens das cavernas até o dia de hoje. O que era pau e pedra no passado, hoje são tecnologias mais complexas, mas continuam sendo apenas ferramentas para solucionar nossos problemas e desejos. Tudo criado a partir da nossa condição criativa. Podemos dizer que um animal é inteligente, mas a gente não pode dizer que ele é criativo. E o que mais essa condição criativa causa na nossa vida? Além de uma engenharia avançada para criar elevadores, máquinas e tudo mais para o nosso conforto. O poder de criar, ele está subjetivamente ligado à necessidade de realizar as nossas criações. E traz a sua face negativa, onde o não criar traz um sentimento ruim de não realização. E sendo a criatividade uma habilidade inata, quando não criamos conforme gostaríamos, atribuímos o mau desempenho, erroneamente, a alguma falha na nossa constituição como pessoa, como eu, que acreditava que não era criativa. Imagino que na família do morcego, ninguém se queixe de nascer com pouco radar, ou menos do que o irmão ou o colega. Também não deve ter um adolescente rebelde no formigueiro, querendo fazer a gestão das atividades de outra forma. Bom, tem o filme Vida de Inseto da Pixar, que conta exatamente essa história. Eu super indico, inclusive, como aula de empreendedorismo. A criatividade é a habilidade do ser humano, é o que nós fazemos. E isso não é lindo? Porque essa habilidade mágica, ela tem o poder de criar tudo, não só as coisas materiais, para o nosso dia a dia, mas também somos capazes de criar poesia, música, arte, e no final das contas, toda forma criativa de realizar algo nos traz um sentimento muito humano de realização. Será que uma abelha rainha se sente realizada? Ou será que ela sente a necessidade desse sentimento? Existe também um olhar exagerado, dessa condição de criador, que fomenta a arrogância de alguns em achar que é tão poderoso quanto um Deus. Quando, na verdade, somos tão impotentes diante da natureza como todos, mas sim, com o dom de criar. Inclusive significados que nos aproxima de Deus. A criatividade é um assunto da maior importância, porque além de estratégica, ela também é operacional. A criatividade é estratégica porque a necessidade de realização, de criar algo só nosso, que imprima nossa marca no mundo, nos impulsiona a descobrir um propósito. E como vamos ver adiante, no módulo Meu Negócio, uma empresa se desenvolve com mais eficiência quando ela tem um propósito bem definido. Seu cliente vai encontrar em você tradição ou inovação? Qual o seu jeito de criar o seu produto? O que te diferencia? E a criatividade também é operacional na medida que todos os projetos têm como ponto de partida uma ideia. Qualquer ação é resultado de uma associação de muitas ideias. Portanto, a criatividade é um tema transversal que vai fazer parte de praticamente todos os vídeos. Os que são orientados para a realização de projetos, como o Design Thinking e o Scrum, eles têm mais esse componente. Mas no próximo vídeo, o nosso foco vai ser como ativar e desenvolver os nossos processos criativos. E lá vamos revisitar sobre um outro viés assuntos de mindset,
Veremos como o medo de errar é um veneno para a criatividade, enquanto a aprendizagem é vitamina. No último módulo, Seu Cliente, vamos trabalhar as competências de atrair e reter a atenção do público-alvo. Portanto, a criatividade também vai ser assunto sempre presente. Conhecimento hoje vale menos que a criatividade. Os recrutadores de talentos e as startups buscam formar equipes multidisciplinares, que tenham competências de criação em equipe. Saber trabalhar em equipe e combinar ideias são habilidades fundamentais para sobreviver no mundo de hoje. A Revolução Industrial, ela trouxe a necessidade do trabalho especializado em larga escala. Hoje, a gente está equilibrando o ecossistema das empresas, criando equipes multidisciplinares, especialistas de diversas áreas, para que juntos eles tenham ideias diferentes, que se conectam e criam as condições ideais para um desenvolvimento de um produto criativo, inovador, que traga novas soluções para os velhos e novos problemas. As ideias, matéria-prima da criatividade, são contagiosas. Mais do que isso, temos vontade de espalhar. Oswald de Andrade, na Semana de Arte Moderna de 1922, escreveu o Manifesto Antropofágico, onde ele trazia o conceito de se alimentar de outros humanos, de outras culturas, para gerar algo novo, original. E esse pensamento ia contra o patriotismo da época, que não simpatizava com o avanço da cultura americana no Brasil. Influenciados por essa explosão de ideias de 22, o movimento tropicalista resumiu bem, quando disse que chiclete eu misturo com banana. E aos poucos as guitarras mal vistas viraram febre e muita música boa foi feita com essa liberdade de absorver referências externas sem perder sua marca tropical. Ou seja, as ideias não devem competir umas com as outras. Elas vencem quando elas se complementam, quando criam novas ideias e até coabitam quando são antagônicas. Mais do que nunca é preciso viver a sua autenticidade, porque a criatividade não tem a ver com reproduzir modelos. Ao contrário disso, ela parte da inspiração de vários modelos para gerar a sua própria interpretação e entendimento. O que me leva a reafirmar a decisão de espalhar esses vídeos em uma sequência lenta e profunda, que dure quase um ano, para que cada um dos assuntos possam ser pensados e sirvam de repertório para uma observação criativa e consciente. Quando a gente apenas aplica uma técnica, a gente não está focando no nosso desenvolvimento pessoal. A gente está reproduzindo fórmula que talvez funcione ou talvez só não funcione porque não tem aquela adaptaçãozinha necessária, que a gente tem que descobrir como fazer. É necessário que a gente assuma uma posição de protagonismo na história e desenvolvimento do nosso trabalho. E isso acontece com muita dedicação e criatividade. Então, para fechar esse capítulo de introdução, eu quero que vocês pensem nessa semana inteira quais são os momentos que a sua criatividade aflora. Tenta sair do óbvio, da criação artística e pensar na criatividade como uma competência de conectar a ideia para trazer um novo olhar sobre a realidade. Você pode ser criativo para supor desfecho de histórias, você pode ser criativo para brincar com criança, para criar receita. Tenta perceber o que alimenta a sua criatividade, o que te faz ser bom no que você faz de melhor. O que te diferencia dos outros, que fazem o mesmo que você, por exemplo. Se essas perguntas foram difíceis de responder, não se preocupe. Você pode precisar de uma lubrificação aí na engrenagem criativa. Mas isso não é complicado e tá longe de ser chato. É o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. É isso. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.